Graças a Deus. É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres por mais esta oportunidade que Deus nos concede nesta manhã de estarmos aqui para meditarmos na palavra de Deus, como temos aqui todas as terças-feiras, meditamos na leitura diária das lições que serão decorridas no final da semana. E temos a oportunidade de termos hoje aqui a leitura que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo de número 4, que diz assim: para que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus queridos irmãos, sabemos que a lei do Espírito que opera em nós é vinda diretamente pelo Senhor Jesus Cristo, que aqui o apóstolo Paulo, ele começa a escrever uma carta aos Romanos, no capítulo 8, aqui na qual citamos. Ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabemos que a lei do Espírito, ela opera em nossa vida através de transformar o nosso caráter, transformar as nossas atitudes, o nosso modo de proceder diante da presença do Senhor e também diante da sociedade. Eu gostaria também de compartilhar com os irmãos aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, no rodapé, um texto que diz, comentado, que diz assim: a lei do Espírito. Esta é a lei do Espírito de vida e o poder e a vida do Espírito Santo, reguladores e ativadores operando na vida do crente. O Espírito Santo entra no crente e o liberta do poder do pecado. Veja que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele entra na nossa vida desde que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. O Espírito Santo tem a incumbência de nos libertar do pecado, de fazer com que a nossa vida seja liberta da escravidão. Paulo escrevendo no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 17, assim, pois se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando o Espírito Santo de Deus ele passa a fazer morada na nossa vida, passamos a ser uma nova criatura. Ele nos liberta do pecado, da escravidão, liberta-nos de tudo aquilo que desagrada ao Senhor e faz em nós a justiça da graça e o poder de Deus na nossa vida. Diz mais assim: a lei do Espírito entra em plena operação à medida que os crentes se comprometem a obedecer ao Espírito Santo. Descobrem que um novo poder opera dentro deles. Pode este que os capacita a vencer o pecado. Veja que coisa maravilhosa. Quando a lei do Espírito de Deus ela opera e nós aceitamos a vontade do Espírito Santo de Deus, ele nos capacita com poder e autoridade para sermos vencedor e vencermos o pecado. Portanto, meu querido amigo, irmão, você que está assistindo este vídeo, se ainda você não conseguiu se libertar de alguma coisa que está aprendendo na sua vida, saiba que às vezes você não está deixando o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida. Da medida que o Espírito Santo de Deus passa a dominar você e você aceita a vontade dele, ele tem o poder e a autoridade de te libertar de tudo aquilo que te oprime. Louvado seja Deus. Temos mais aqui a lei do pecado e da morte. Neste versículo, o poder dominante do pecado que faz da pessoa uma escrava do pecado, reduzindo a miséria. Veja que situação terrível quando a pessoa não tem esta oportunidade de deixar o Espírito Santo de Deus dominar a sua vida, a lei do Espírito de Deus dominar você. A pessoa é totalmente uma pessoa sem a graça de Deus, sem a presença, sem alegria, e o que domina na vida dele
é o pecado, mas que nesta oportunidade você possa sempre deixar a lei do Espírito dominar a sua vida, que você possa andar na justiça de Deus, porque sabemos que é coisa maravilhosa quando a justiça de Deus ela se cumpre em nós através da lei do Espírito Santo de Deus, que ela é na nossa vida. Que nesta oportunidade, neste dia, você possa deixar esta justiça tão maravilhosa, que a lei do Espírito de Deus operar na sua vida. Nós sabemos que vivemos num mundo de muita injustiça. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 2, versículo de número 7, ele diz: ora, agora o mistério da injustiça opera, e só há um que resista até que do meio seja tirado. Quem é esse que resiste o mistério da injustiça? É o Espírito Santo, aquele que opera na minha, na sua vida. Se ele estiver operando na sua vida, tudo aquilo que é injustiça, ele resiste, porque ele sabe que não vai trazer um fruto na vida de nenhum ser humano, que é o mistério da injustiça. Mas quando ele opera na minha e na sua vida, ele trará a justiça divina e a lei do poder do Espírito Santo que opera na nossa vida, e seremos um crente abençoado, restaurado e com a presença do Senhor na nossa vida. Que Deus abençoe a todos, tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre o coração de cada um. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz.